Oi, gente, tudo bem? Gente, não repare. Olha só, minha roupa está respingada de água, porque eu não gosto de usar avental para lavar louça. Uso avental só se eu tiver com uma roupa de passeio. Quem já olhou meus vídeos sabe que eu gravei um vídeo uma vez falando sobre as viagens que eu fazia quando eu era pequena. Viagens com meu pai. Eu tô meio lerda para falar hoje, tá? Vamos ver se vocês têm paciência de me ouvir. Eu gosto de fazer esse tipo de vídeo lavando louça, porque assim entrete e vai mais rápido para lavar louça. Vou falar com vocês um pouquinho hoje, sabe do quê? Das minhas colegas da época que eu estudava. Como eu já falei de outra vez em outro vídeo, eu não sou muito de guardar lembranças, eu tenho uma memória ruinzinha, não é por causa da idade, não, sempre fui devagar. Gente, eu vou falar assim, eu não me lembro quantos anos, mas eu creio que pelo menos no ginásio, que era quinta, sexta, sétima e oitava, se eu não estiver enganada, essas colegas me acompanharam, né, na mesma classe, caímos sempre na mesma classe. Éramos colegas de ir para a educação física juntas, de ficar no recreio, de bagunçar um pouco na sala também. Uma delas era, a gente brigava junto por causa de um menino, que era um menino loirinho, que era o mais bonito da classe, não, era da nossa classe. Eu acho que era da nossa classe, gente, agora nem lembro. Mas era o filho da diretora. O nome dele, Agenor, acho que era Agenor. A gente brigava também por isso. Mas essas minhas colegas eram 3 japonesas e uma loira, branquela loira. A branquelinha loira era a Silvana de Souza. Agora, já procurei ela no Face, não consigo achar, porque eu acho que essa menina já deve ter mudado muito. Ela não tinha um rosto muito marcante para que quando crescesse desse para reparar, falar, não é ela, não, é um rosto comum, né, de uma moça branquinha e loira. Então, depois de adulto, provavelmente, quer dizer, provavelmente, não, é muito difícil de encontrar e não achei. E também não sei se o nome dela é Silvana de Souza ou Silvana Souza. Lembro que ela tinha uma irmã e tinha, acho que, um irmãozinho mais novo, né? E tinha também 2 delas, das japonesinhas, eu já encontrei no Face, que é a Terezinha Kemi Yonamine e a Luísa Toma. Elas, eu já falei com elas, né? Apesar que a gente não tá com muita conversa, porque, né, a vida vai ficando diferente, a distância, mas a gente, quando se encontrou, foi legal. Até uma delas me lembrou de uma cartinha que eu fiz para mandar para a Mulher Biônica. Vocês lembram do seriado da Mulher Biônica e o Homem Biônico, que era o ciborgue? A Mulher Biônica era apaixonada porque eu era a Mulher Biônica. Na educação física, na escola, eu corria como uma mulher biônica. Olha a criança como idiota. Na verdade, a gente é simples, ingênuo. Eles faziam o filme da Mulher Biônica, Lindsay Wagner, em câmera lenta, né? Quem assistiu lembra, aquele barulhinho, lembra, levantando as coisas, correndo. Então, eu corria igual ela, com aquela lenteza, né? Porque eu era mulher biônica. Era apaixonada por ela. E diz minha colega que eu escrevi uma carta. Eu não lembrei. Depois, quando ela começou a falar detalhes, eu comecei a lembrar uma coisa bem longe. Falei, olha, realmente eu acho que foi mesmo. Para você ver. Eu com a minha mente, né? Eu não devia esquecer uma coisa assim, mas tudo bem. Então tinha essa Silvana de Souza, a Terezinha, a Luísa e a Kyoko Toma. Luísa, não, eu falei Luísa Toma? Não, a Luísa acho que não era, não, é Kyoko Toma. A Luísa eu não me lembro o nome do sobrenome dela, não. Eu tenho lá no Face, mas não estou lembrada agora. A Silvana e a Kyoko eu não achei, né? Uma delas falou para mim que tinha visto há muitos anos a Kyoko. Mas então, a gente sempre estava juntas.
ia para a escola juntos, sabe? Foi muito legal essa época. Naquela época a gente não era como hoje em dia, né? A criançada tá triste, muito, infelizmente, muita malocagem, muita bagunça, muita maldade. As crianças, a gente naquela época, graças a Deus, a gente ainda era um pouquinho mais comportado, né? Tinha sempre aqueles moleques mais bagunceiros, tudo, as meninas mais exibidas, mas a gente era até comportado. A única discussão era por causa de menino mesmo, mas não era nada de discussão feia, não. Bate-boca bobo de meninas. Então, tinha essas colegas. E eu acho que toda classe sempre tem os nerds, tem os, né, os bagunceiros, os mais inteligentes, né, no caso. Tem aquelas mulheres, as meninas mais exibidas, as mais tímidas. Eu acho que isso daí em todo lugar, em toda época, né? E eu era o patinho feio. Não estou dizendo que hoje eu sou um cisne, né? Ainda mais um cisne de quase 60 anos, mas não estou dizendo que eu era um cisne. Mas eu era o patinho feio, sempre fui muito baixinha. E tinha uma menina lá que gostava de me pegar no pé. Ela ficava tirando o sarro do meu tamanho. Me chamava de Dom Quixote. Aquilo me doía pra caramba. Não gostava, não. Mas me angava de mim, chamava de Dom Quixote. E tinha as exibidas, que eram, né? Acho que elas nunca vão ver esse vídeo, mas se ver também, filhas, me perdoem. Mas na época vocês eram muito exibidas. Eram altas, corpão, né? Para meninas de 14 anos, né? Era muito corpuda, como dizem, e exibidas. Então era loira, eram primas, duas Cristinas. Cristina Cardeal e Cristina Reis. Então, eram sempre as que abafavam, né? E a gente, os patinhos feios. Mas tudo bem. A gente vivia assim mesmo, com essa humilhação. Então, mas era assim, tinha essas minhas colegas, a gente sempre estava junta, elas iam lá em casa. Na época da escola, as minhas irmãs mais novas, minhas duas irmãs, que eram caçulas, elas tinham o quê? Por volta de 6, 7 anos, 5 anos, né? Elas eram pequenininhas, então as minhas colegas iam lá em casa, aí eu dava banho nas minhas irmãs, elas estavam lá junto, elas falam que lembram das minhas irmãs. Assim, eu não tenho muita lembrança, mas marcou. Foram as minhas coleguinhas, né? Seria interessante se a gente pudesse rever, né? E, sei lá, botar o papo em dia. Mas eu vi que elas, assim, são meio longe, sabe? Porque por mais que a gente ficou alegre de se ver pelo Face, mas elas não incentivaram a conversa. Não sei se são tímidas ou se... Não sei o que foi, não vou dizer. Eu até tentei puxar conversa mais do que isso. Depois eu vi que elas sumiram um tempo, continuaram sendo amigas no Face, mas não postava nada, né? Só raramente algumas fotos. E talvez porque é longe, né? A nossa cidade, eu creio que elas moram na lado de São Paulo. Então, pra gente se torna longe. Mas se quisesse se ver, dava um jeito, né? Então é isso, gente. Só para participar para vocês um pouquinho disso. Uma coisa que eu gostava muito, quando era dia de fazer educação física, a gente saía muito cedo. Eu estudava de manhã, a gente saía muito cedo, ainda estava de noite. E eu ia para casa de uma delas, que era da Terezinha, não me esqueço, aquele clima, sabe, que você lembra? Japonês, né? Japonês tem muita coisa na cozinha, aquelas coisas tudo. O pai dela, acho que o pai dela fazia um chazinho de manhã e eu ficava lá esperando elas para se arrumar para a gente ir para educação física e aquele chazinho, sabe? Eu não esqueço aquele clima gostoso, sabe? Outra coisa, eu vou lembrando. São detalhes poucos, mas eu fico lembrando. Na casa da Silvana, eu amava polenta frita que a mãe dela fazia. E muitas vezes, quando terminava a aula, que acabava mais cedo,
Isso eu já fazia que eu não devia ter feito. Eu saía para casa dela, ao invés de para minha casa, eu ia para casa delas, né? Eu não sei se eu mentia depois para minha mãe, não lembro não. Mas eu lembro que eu dava uma escapada para ir para lá para comer polenta frita na casa da mãe da Silvana. Era muito gostosa. Então até hoje eu faço muito raramente eu faço polenta frita. Geralmente eu faço polenta ou angu ou então a polenta com molho. Mas frita é difícil, mas toda vez que eu faço eu lembro da Silvana. Sempre lembro da Silvana, né? E sei lá, são coisas assim boas que marcam, né? Umas bobeirinhas, mas que são coisas legais que marcam. É isso aí, gente. Talvez vocês que resolveram assistir esse vídeo, com certeza também vão lembrar de coisas de vocês, da escola, de amigos, amigas, né? É muito bom. Tchau, gente. Desculpa aí o traje.